A Range Class de hoje, sem dúvida, vai ser uma das melhores. Enquanto isso, vão me falando aqui nos comentários quem que é veterana, que já participou de outras Range Class, e quem que é a novata aqui, que é a primeira Range Class que participa. Me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa eu parar aqui a música. Para quem não sabe, a Range Class é um programa de estudos que eu desenvolvi de forma 100% gratuita no intuito de ajudar quem está iniciando, quem já está na área, mas no momento não tem condições de estar investindo num bom curso. Essas aulas entregue o conteúdo de mais alto valor para que de fato você possa aplicar e ver resultado. Então, todas as quarta-feiras, 10h02 da manhã, temos aqui a nossa super aula, onde eu entrego o ouro para vocês. Porque aqui é sem escassez de conhecimento. Eu entrego tudo que está no meu alcance para que vocês possam aplicar e ter resultados. E digo mais, quem se compromete, não comigo, com você mesma, se você tem comprometimento com você mesma, de estar aqui todas as quarta-feiras, às 10h02 da manhã e aplicar tudo que eu te ensino, você vê resultado. Tá, eu compartilho com vocês lá nos meus stories os resultados das minhas seguidoras que acompanham as Range Class e aplica. Então, vocês podem desfrutar dessa aula aqui, que é 100% gratuita, e valorizar isso, tá? Porque o conhecimento, ele é muito poderoso. Se você não tem conhecimento, você não cresce na profissão. Então, quando você tem conhecimento, quando você tem direcionamento e aplica, porque não adianta só absorver e não aplicar, e aplica, você vê resultado. E o tema da nossa Range Class de hoje é script de vendas para você lotar a sua agenda. Porque o que acontece? Muitas de vocês não sabem se comunicar com a cliente, não sabe conduzir o cliente para fechar uma venda, né? Para marcar horário com você, para comprar a sua unha. Às vezes você não sabe o que falar, tem vergonha, tem medo de não saber ali passar conhecimento para cliente. Às vezes acha que ser vendedor é chato, que você está incomodando as clientes. E isso acaba te gerando um bloqueio. Você não consegue conduzir o cliente a fechar uma venda, né? Mostrar que você é a solução do problema dela. Aí o que acontece? Você fica de agenda vazia, fica sem dinheiro, aí acaba desanimando a profissão, vai desistindo aos poucos. Tudo isso por falta desse conhecimento aqui. Então, nessa aula, além de eu te ensinar, tá, a vender o seu trabalho, eu também vou te dar um script de vendas. Eu montei um script de vendas aqui, todo estratégico para você conseguir conduzir o seu cliente para venda. Porque quando a gente fala, né, de vender o seu serviço, você precisa entender as necessidades do seu cliente e entregar justamente aquilo que ele precisa. E muitas pessoas não sabem fazer isso. A cliente vai e fala assim, quanto que é o valor da unha? Aí você vai e taca a tabela de valor na cara da cliente, né? E não sabe o porquê que ela não te respondeu, o porquê que ela não marcou horário com você, porque você não soube gerar valor no seu agendamento. Você não soube mostrar para aquela cliente que você tem a solução que ela precisa, que é você que vai resolver o problema dela. E quando você aprende a conduzir conversas com a cliente, você marca horário. Consequentemente, você lota a sua agenda, tá? E lembrando o seguinte, que marcar horário não é só você falar, eu tenho tal dia e pronto, marca. Não, você precisa entregar aquilo que a cliente precisa. Então, sem mais delongas, eu já vou aqui colocar os nossos scripts aqui na tela para vocês irem acompanhando comigo, porque sem dúvida a aula de hoje vai ser muito detalhada e muito objetiva para você entender de fato o que você precisa comunicar para sua cliente na hora de marcar o horário, né? Na hora de fechar a famosa venda. E eu sei que muitas de nós crescem com crença, né, de que vendedor é chato, vendedor incomoda, esses papos de vendedor, e daí na hora de vender o seu serviço você trava porque você acha que você tá sendo chato, mas não é assim que funciona e aqui vocês vão entender tudo. E para você aproveitar 100% dessa aula, você precisa ficar até o final, tá? Porque eu monto aqui todo esse cronograma de aula de acordo com o ensino que eu vou passar. Então, um pedacinho de aula que você perde, você já perdeu uma parte do ouro. Então, não saiam daqui. Então, já vou colocar aqui na tela nosso primeiro slide, tá? O que acontece? Para não atrapalhar vocês a leitura, eu vou desativar os comentários e conforme eu for trocando aqui, eu vou abrindo para vocês e tirando dúvida comigo. E se surgir alguma dúvida, anota aí no seu caderno, porque já eu tiro com você, tá? Peraí, só vou ativar aqui para vocês me dar um feedback. Fala aqui nos comentários para mim se tá boa a imagem, se tá bom o áudio, pra gente já prosseguir, que eu tenho muita coisa para passar aqui para vocês.
Ó, e tá vendo esse aviãozinho aqui do lado dos comentários? Já pega ele e envia para outras nail designers, porque assim como eu tô trazendo esse conteúdo 100% gratuito que vai ajudar vocês a lotar a sua agenda, vocês também podem ajudar outras colegas de vocês. Acredito muito que a união, ela faz aí a força. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Para cliente marcar um horário com você, você precisa saber conduzir uma venda, tá? É o primeiro ponto. Não é só mandar tabela de valor, esquece esse negócio, porque senão você sempre vai ser aquela profissional que fica a semana inteira de agenda vazia, fica socando promoção todo santo dia e ninguém aparece interessado no seu serviço. Você precisa ter estratégia para lotar a sua agenda. Começa a analisar o mercado. Essas profissionais que ficam todo santo dia postando promoção, agenda aberta, horário disponível, pode ver que elas estão com a agenda vazia. Já aquelas profissionais que não fazem promoção, que não ficam postando agenda aberta todo dia, vocês veem que elas têm a agenda lotada. E por quê? Porque elas têm estratégia, tá? E o maior meio de você lotar a sua agenda não é ficar ofertando o seu trabalho, não, desvalorizando o seu trabalho todo santo dia com promoção. Para com esse negócio, porque não é isso que fecha a venda. Tá? Outro ponto é, vender não é errado. Você entrega uma solução para um problema que a pessoa tem. Muitas pessoas, né, tem esse bloqueio com venda, acha que vai estar incomodando a cliente, que falando, explicando sobre a sua técnica, explicando sobre o serviço que você presta, você vai estar incomodando a cliente. E não, você vai estar entregando a solução para um problema que ela tem. Como assim já é um problema? Olha o tanto de problema que essa cliente tem. Se ela tem a unha convexa, é um problema. Ela olha aquela unha tudo caída para baixo, aquilo incomoda ela, mexe com a autoestima dela, mexe com a confiança dela, é um problema. E você, com a sua técnica, você consegue deixar a unha dela reta, então você tem a solução. Aquela cliente que rói unha, que todo dia tá lá com a unha tudo ruída, tudo machucada, toda comida, que não consegue nem ligar o chuveiro que dá choque, isso é um problema. E você, com o seu alongamento de extrema naturalidade, tem a solução para o problema dela. Aquela cliente que é dona de casa, que pinta a unha e depois de 3 dias a unha tá toda descascada. Ela tem um problema e você tem a solução. Porque se você faz o alongamento, o esmalte não sai e ela consegue ficar um mês inteiro com a unha perfeita. Então olha o tanto de problema que a sua possível cliente pode ter e você tem a solução para todos eles. Só que para você entregar exatamente o que aquela cliente precisa, primeiro você precisa entender as necessidades dela. Tá? Então anota aí, primeiro ponto é o quê? Vender é entregar a solução para um problema. E você tem a solução para diversos problemas que a sua possível cliente pode ter. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Você é uma solucionadora de problemas. E quando você entender isso, você vai parar com esse negócio de vender é chato, eu tô com medo de incomodar e tudo mais. Então, vender é entregar uma solução. E para conduzir o cliente a marcar um horário com você, o que você precisa entender é exatamente o que essa provável cliente precisa e mostrar que é você que vai entregar isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas não se comunicam com a cliente, não desenvolvem um diálogo com a cliente. Aí não entende as necessidades daquela cliente, não entende o que aquela cliente busca. E aonde você não é assertiva, você não faz uma oferta certeira. E o que é ser assertiva? É você falar exatamente o que a cliente quer ouvir. É você conduzir ela para aquilo que ela precisa. E muitos de vocês não sabem fazer isso. E nem se interessam em aprender. Entra aqui nessa live e fala, script de venda, não precisa disso não, é só ir lá postar promoção e pronto. Aí depois fica reclamando que a agenda tá vazia, porque só quer aprender técnica. Aí tem lá uma unha perfeita, mas não sabe vender essa unha perfeita. Então você precisa desse conhecimento aqui, como que você faz para conduzir a cliente. E agora que entra o script de venda. E vocês trazem de tirar print, porque isso aqui não vai ficar salvo não, tá? Deixa eu trocar aqui o slide. Então vamos lá, eu aqui fiz uma encenação de uma conversa, tá? Que seria o nosso script de venda, mas eu vou dando mais exemplos para ficar bem claro e vocês não ficar com nenhuma dúvida. Então, primeira coisa, geralmente tem cliente que nem manda boa tarde, tudo bem, nada. Às vezes nem um oi manda e vai e fala, qual o valor?
Aí você vai e manda a tabela de valor. Não faça isso, porque você vai espantar a sua cliente de imediato. Porque ela vai olhar aquela tabela de valor e às vezes ela vai olhar o preço e ela vai achar que não tá congruente. Porque você não mostrou que é você que soluciona o problema dela. E se ela não te enxerga como uma solucionadora de problema, que é você que vai resolver a situação dela, né? Que você que vai devolver a autoestima dela, que você que vai devolver a confiança dela, que você que vai fazer a unha dela ficar linda durante o mês todo, ela não vai marcar horário com você. Ela vai marcar horário com a sua concorrente que soube mostrar valor pra ela, tá? Então essa é a diferença de quem tem agenda lotada e quem tem agenda vazia. É porque quem tem agenda lotada, ela sabe conduzir uma conversa, ela sabe entender as necessidades dessa cliente. Então você, toda educada, toda profissional, vai mandar assim pra cliente: boa tarde, tudo bem? Fico feliz por você ter se interessado pelo meu trabalho, mas me conta, você já usou alongamento alguma vez? Primeiro, você precisa entender qual que é a visão que essa cliente tem de alongamento. Porque às vezes a cliente ela não marca um horário com você porque ela tem objeções referente ao alongamento. Como assim, Jé? Às vezes uma amiga dela fez o alongamento que estragou a unha dela acha que o alongamento estraga a unha. Ou senão ela acha que o alongamento é artificial e grosseiro. Então você precisa entender as possíveis objeções para você quebrar também, tá? Aí ela vai falar: tudo, já usei sim. Aí você vai falar: e como você gosta do seu alongamento e por qual motivo você precisa do alongamento? Essa pergunta é muito importante, porque daí você vai entender o que ela está procurando numa técnica e você vai entender o porquê que ela quer aquilo, né? Qual é a necessidade dela? Porque daí assim você consegue entregar exatamente o que ela quer. Aí ela vai falar, dela falou assim: gosto dele bem fininho, quero fazer porque minha unha quebra, tá sempre quebrando e não cresce, tá? Esse é um dos motivos que as pessoas procuram alongamento. Então, o que você já absorveu dessa cliente, né? O que você já extraiu de informação? Que ela gosta de técnica naturalidade e que ela quer fazer porque a unha dela não para de quebrar. Então pensa comigo, digamos que essa cliente, ela quer fazer o alongamento porque a unha não para de quebrar. Aí você não sabe disso e você vai e começa a falar que o alongamento tem durabilidade do esmalte. Ela não tá nem aí pra durabilidade do esmalte, ela só quer que a unha dela fique linda o mês todo, ela quer que a unha dela pare de quebrar. Então às vezes, por falta de você não saber o que essa cliente precisa, você entrega uma coisa que ela não interessa pra ela, entende? Então é por isso que você precisa coletar essas informações para ser assertiva na hora de fazer a sua oferta, para a cliente ver que você tá ali para solucionar o problema dela e, consequentemente, ela vai marcar um horário com você. Então, você já entendeu essas duas informações, o que você vai falar para ela? Você vai amar a minha técnica, além de super natural, é muito resistente. Você vai ter unhas grandes e lindas durante o mês todo. Então, você vai fornecer a naturalidade que ela quer, que é aquela unha fininha e resistente, e a unha dela vai ficar linda durante o mês todo, que é exatamente o que ela quer, uma unha que não quebre, uma unha que fique linda. Então você já falou que é você que vai fornecer isso, só que não para por aí, tá? É só o pontinho do script. Ó, já tirou print, né, que eu vou trocar aqui. Aí, depois que você falou isso, o que você vai falar pra ela? Pode me mandar uma foto da sua unha para que eu possa fazer uma análise e entender as necessidades da sua unha? Aí muitas pessoas não fazem isso, não pede análise, não pede foto da unha da cliente para mostrar conhecimento, mostrar autoridade. Porque quando você analisa a unha da cliente, você entende o que aquela unha precisa e você mostra para a cliente que você entende, ela começa a ter a percepção de você de autoridade. Você mostra autoridade no assunto. E as pessoas, elas buscam por especialistas. As pessoas, elas não querem mais um profissional qualquer. Ela não quer mais um profissional que faz tudo. Ela quer um especialista naquilo. Ela quer entregar a mão dela para uma pessoa que saiba exatamente o que está fazendo. Então, quando você mostra isso para a cliente, que você tem conhecimento, que você estuda, que você é autoridade, especialista na sua área, ela marca um horário com você. E você consegue atrair as clientes certas, aquelas clientes qualificadas, ó, que paga pelo seu serviço, que paga aquilo que o seu serviço vale, que te valoriza. Então, essas clientes que você tem que atrair. E esse script de venda tá todo aqui estrategicamente montado para você atrair justamente essas clientes que vê valor em você. Que é as clientes que eu quero que vocês atraiam, né? Aí ela vai falar: é o que eu preciso, né? Da naturalidade, da unha que dura o mês todo, que você tinha mandado lá atrás pra ela. Ela falou: uau, análise, vou mandar. E por que esse uau? Porque ela não tá acostumada com um profissional que analisa a unha dela. Com um profissional que se preocupa em entender as necessidades da unha dela. Então aí
já surge um primeiro impacto. Ela fala, caraca, essa profissional analisa a unha, entende de necessidade de unha, quero ver. Ela vai e te manda a fotinha da unha dela. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar a unha natural dela e você vai entender exatamente o que aquela unha precisa. Mas, Jé, como eu vou fazer isso? Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento, tá? Você precisa entender sobre unhas naturais. E uma coisa que eu sempre bato aqui na tecla com vocês é o seguinte: você que quer se tornar uma especialista, você não pode só aprender sobre alongamento. Você precisa aprender sobre unhas naturais. Eu trago muito isso no meu perfil para vocês. Por que você precisa entender sobre unhas naturais? Porque existem diferentes tipos de unha. E cada tipo de unha precisa de uma necessidade diferente. E muitas de vocês não se importam com esse tipo de conhecimento, né? Não quer aprender sobre unha natural, acha chato o ensino, só quer ficar vendo lá técnica. E na hora que chega uma unha difícil na sua mesa, você não consegue dominar. Você não consegue deixar harmônico, você não consegue deixar natural, você não consegue deixar resistente, porque você não entendeu a necessidade daquela unha, tá? Então, para isso, você precisa ter o conhecimento de fato. Então, o que você vai analisar aquela unha e você vai ver pontos que aquela unha precisa. Então, dei aqui alguns exemplos. Olha, pelo que eu pude ver pela sua foto, suas unhas são convexas, que são aquelas unhas que crescem para baixo. Você precisa explicar isso para cliente, porque a cliente não tem conhecimento da nossa área, tá? O conhecimento dela é zero, então você precisa explicar. E com isso, vou precisar adaptar uma técnica para alcançar um resultado com harmonia, disfarçando as características da sua unha. Assim, elas ficarão retas e sem caimento. Você vai amar, tá? E daí você também pode ver, por exemplo, excesso de pele. Você fala, olha, aqui tá. Você pode até abrir assim a tela do seu celular e desenhar na foto mesmo, vai ficar super bonito. Você circula aqui aquela cutícula toda mal feita, fala, olha, essa cutícula tá toda picotada. A gente vai precisar fazer uma cutilagem mais uniforme para ficar bonita a sua unha. Olha, essa unha aqui, ela tá com uma borda infinita. Então, com isso, eu vou refazer as paredes laterais para que fique resistente, não quebre com facilidade. E você começa a mostrar conhecimento para cliente. Ela vai falar, caraca, olha a análise impecável que ela já fez na minha unha. Eu nem sabia que a minha unha era convexa, nem sabia que tinha nome, nem sabia que a minha unha não tinha estrutura lateral, nem sabia. E ela vai começar a ver que você tem conhecimento e você começa a passar confiança para ela. E as pessoas, elas compram de quem elas confiam. Se ela confiar em você, pode ter certeza que ela vai marcar um horário com você. Tanto que essa cliente que primeiro mandou lá qual o valor, não te deu nem um boa tarde, ela já quer marcar um horário sem saber o preço. Então, depois que você fez essa análise na unha natural dela, você pode até sugerir formatos. Fala, olha, eu pude ver aqui que a sua unha ela é bem larga, né? Você tem os dedos um pouco mais largos. Então, pro seu tipo de unha, o formato almond vai ficar perfeito, porque ele vai disfarçar essa característica, a gente vai conseguir deixar a sua mão mais delicada, mais feminina, e consequentemente a sua unha, ela vai ter um aspecto de mais estreitinho. Então, a gente vai conseguir trazer harmonia pra sua unha, extrema naturalidade, sem ficar aquelas unhas grosseiras. Então, você começa a explicar todo o procedimento pra ela, né, o seu trabalho, o que você faz, o que você vai fazer pra transformar aquela unha. E ela não vai conseguir nem procurar outra profissional, porque você já vai ter entregado tudo que ela buscava, tudo que ela precisa. Então, continuando aqui no nosso script, ela já falou, eu já quero marcar. Aí você vai falar o seguinte, vamos transformar essas unhas. Vou te mandar minha tabelinha e qualquer dúvida você pode me falar, tá bom? Aí ela, tá bom, pode me mandar e já marcamos. Aí você vai, manda sua tabelinha de valores, né, e manda assim pra ela. Você tem preferência de horário e dia? Porque não é você chegar pra cliente e falar, olha, eu tenho tal dia, tal horário, tal dia, tal horário, que você vai deixar ela até confusa. Então pergunta qual dia é melhor pra ela, se ela tem preferência de período, aí você olha a sua agenda, remaneja pra ir marcar o horário, tá? Não fica falando tanto de horário disponível, porque às vezes vocês se mostram muito disponíveis. Aí pode surgir a percepção da cliente da seguinte forma, caraca, mas se ela tá tão disponível assim, será que ela é boa mesmo? Então, mostra que você não tá tão disponível. Fala, olha, eu preciso saber, né, sua preferência de dia e horário, porque daí assim eu consigo remanejar a minha agenda pra poder te fornecer o melhor horário pra você. Então, mostra que você tá disponível a adaptar a sua agenda pra encaixar ela. Não que a sua agenda tá vazia e qualquer horário você tem, ok? Aí ela vai falar, olha, eu consigo sábado na parte da manhã e se tiver já pode marcar.
Aí você vai falar, tenho sim, aí você fala o horário, né? Tem às 9 horas, por exemplo, marcadinho, muito obrigado pela preferência e confiança. E manda sua política de atendimento. Aí, o que é essa política de atendimento? É as regras que o seu atendimento tem, que o seu espaço tem. Mas, daí, essa política de atendimento eu não vou aprofundar, porque daí é tema de outra aula. Porque daí já entra na aula de atendimento e não de script de vendas. Mas vocês precisam ter política de atendimento, porque todo estabelecimento tem regras. E se você não tem regras no seu estabelecimento, vira a casa da mãe Joana, que a cliente faz o que quer, pinta e borda. Então, a política de atendimento faz parte do posicionamento também, tá? Mas daí já é tema para outra aula, e se vocês quiserem, né, esses temas, depois vocês me mandam lá no direct, que eu monto a próxima Range Class pra vocês de acordo com isso. Então aqui, vou abrir os comentários rapidinho, porque não acabou, tá? Mas eu preciso saber se tá ficando alguma dúvida. Me fala aqui nos comentários o que vocês estão achando da aula, se vocês estão entendendo. Fala aqui pra mim. Eu sei que muitos de vocês não conseguem conduzir uma conversa com o cliente, né? Não sabe o que falar, tem medo de não passar conhecimento, tem medo de falar coisa errada. Mas é aquilo, é tudo treinável, tá? Ninguém me ensinou isso daqui que eu tô ensinando pra vocês, script de venda, como se comunicar com a cliente. Eu aprendi na raça mesmo. Eu percebi, porque muitos de vocês saem fazendo muitas coisas e não analisam os resultados que aquilo tá tendo, né? No começo eu tinha essa análise, o que acontecia? Toda vez que a cliente perguntava o valor pra mim e eu ia lá e mandava a tabela de valor pra ela, ela não respondia mais. Eu falava, caraca, será que o problema é isso? Aí eu comecei a conversar com elas, a introduzir conversas, né? A perguntar qual que era a necessidade dela, a falar que eu poderia suprir aquelas necessidades. Aí elas começaram a marcar horário. Então eu percebi que o problema não era a minha unha, não era o meu valor, mas sim o meu posicionamento, né? O meu agendamento, como eu estava conduzindo aquela cliente. E quando eu entendi isso, o jogo mudou. De fato, eu consegui lotar a minha agenda por conta disso. Então, esse conhecimento que eu tô trazendo aqui pra vocês é muito poderoso. Se vocês aplicarem, vocês vão ver como vocês vão começar a marcar cliente. Dicas poderosas. Olha, eu não dou dica. Eu dou aula. Isso aqui que eu tô passando pra vocês não é diquinha de Instagram, não. Isso aqui é uma aula, tá? É uma aula paga que eu disponibilizo de forma gratuita pra vocês. Então aqui é aula, não é dica, tá? Lá no meu perfil não tem nada de dica. Lá só tem conhecimento poderoso pra vocês. Vocês sabem disso. Então aqui, vocês até aqui, tem alguma dúvida? Fala aqui pra mim. Vocês estão tirando print disso daqui, né? Porque depois, aí vocês vão ficar com dúvida e essa aula não fica salva. Já vou trocar aqui o script enquanto vocês estão falando, porque não acabou. Vamos para a última parte da nossa aula. E uma coisa muito importante, que é quando a cliente senta na minha mesa, eu converso muito com a cliente, né? Eu tento entender o porquê que aquela cliente veio até mim. E o porquê, Jé? Porque se eu sei os meus pontos de melhoria, eu posso reforçar mais aquilo. E se eu também sei aonde eu tô errando, aonde eu tô deixando a desejar com a cliente, eu consigo melhorar aquilo. Então, sempre que a cliente senta na minha mesa, eu pergunto, por que você me escolheu como profissional, né? O que te fez marcar horário comigo? E eu tento entender isso. E teve uma situação na minha mesa que a cliente, ela era nova na cidade, ela tinha vindo de outro estado. Aí ela veio, mandou mensagem, eu segui todo esse script de vendas aqui que eu mostrei pra vocês, analisei a unha dela, entendi o que ela queria, falei que eu tava ali pronta, né, pra resolver aquele problema e tudo mais. Ela veio, marcou horário e tudo mais. Aí na mesa eu fui e perguntei pra ela, falei, olha, por que você marcou horário comigo, né, o que te fez se tornar minha cliente? Aí ela falou assim, olha, na realidade eu tava conversando com 5 profissionais. Com você era 5 profissionais. E o valor da sua unha era o mais alto de todas elas. E as unhas delas também era bonito, era compatível ao seu serviço. Eu falei, então por que você me escolheu se o meu era o mais caro? Ela falou assim, porque você foi a única que me explicou a técnica, você foi a única que entendeu o que a minha unha precisava e você foi a única que me deu atenção de verdade. As outras só ficaram mandando tabela de valor, falando que tinha horário tal dia e nem sequer se preocupou em entender o que eu precisava. A cliente me falou isso. E
a pessoa, para ela te dar o dinheiro dela, ela tem que se sentir importante para você. Você tem que mostrar que você se preocupa com aquela cliente, que você tá ali pronta a entender o que ela precisa e tá preparada para entregar exatamente o que ela precisa. Então, o seu dever como profissional é solucionar o problema. Se aquela cliente ela tem um problema de comer unha, você resolve. Se aquela cliente tem um problema de unha muito larga, aquelas unhas grosseiras, unha macho que a gente costuma falar, você resolve. Se aquela cliente tem braquidactilia, né, que é uma anomalia genética que deixa os dedos feios, as unhas feias, você resolve. Então, todo problema que o cliente tem, você resolve. E você tem que mostrar isso. Vou desativar aqui pra gente continuar, tá? E é assim que conduz uma venda. Entendendo as necessidades da pessoa, o problema. E entregando exatamente isso que ela quer, a solução. Mostrando conhecimento e exalando confiança, tá? E para mostrar conhecimento, você precisa ter conhecimento, certo? Você precisa estudar, você precisa entender sobre os tipos de unha, necessidade de tipo de unha. E você precisa mostrar confiança. Porque muitos de vocês, na hora de se comunicar com a cliente, vai falar, olha, eu acho isso. A partir do momento que você acha, significa que você não tem certeza. Então, você está insegura na sua fala. E se a cliente percebe insegurança, ela não marca horário com você. Ela precisa se sentir segura, confiante em dar a mão dela para você. Porque atualmente é muito fácil se tornar nail designer, certo? Você olha o seu bairro, cada esquina praticamente tem uma nail designer. E muitas começam na área sem ter um pingo de conhecimento. Aí estraga a unha natural, danifica, às vezes até um dano permanente, irreversível. E as clientes, elas estão ficando traumatizadas com isso, né? Elas têm medo de ir numa profissional e acabar machucando a unha dela, estragando, ou entregando um trabalho grosseiro, artificial. As clientes não aturam mais isso. Porque hoje em dia tem técnicas de extrema naturalidade, sabe? Um trabalho ali que fica bonito, harmônico, resistente, e elas prezam por isso. Esse negócio de técnica artificial tá ultrapassado, os clientes não toleram mais isso. Então, essa cliente, ela pode estar cheia de objeção justamente por conta disso, né? Por ter vindo de profissionais que danificaram a unha dela, ou por conhecer pessoas que teve a unha danificada. Então, se ela sente um pingo de insegurança em você, ela já vai falar... vou nela não. Eu acho que ela não vai saber me atender, eu acho que ela vai estragar minha unha, não sentir segurança nela. Então você tem que exalar confiança, sabe? Mostrar que você é autoridade naquilo. O mundo, ele não é feito de achismo, tá? O nosso universo da unha não tem espaço pro achismo. Ou você tem conhecimento naquela área, ou você não tem. E para você se tornar uma especialista, você precisa ter conhecimento, certo? No início, eu sei que dá insegurança, por mais que você estuda, por mais que você se dedique em estar aqui até o final, absorvendo todo esse conhecimento, eu sei que no início você tem insegurança de falar, mas não mostra isso para cliente. Não deixa ela perceber que você tá insegura. Tá? Então fala, olha, sua unha precisa disso, disso, disso. Não é eu acho que precisa, sua unha precisa disso. E eu tenho a solução para isso que ela precisa. Com essa técnica X, com esse formato, com esse gel aqui que eu vou usar, a gente vai deixar a sua unha resistente, harmônica, natural. É certeza. É passar confiança no que você tá falando. E pode ter certeza que a partir do momento que a cliente ela sente segurança em você, confiança, e ela te percebe como autoridade, ela marca horário com você. Sem ao menos se preocupar com valor ou com nada, tá? E você precisa entender uma coisa também, que não é todo cliente é pra ser seu. Vocês ficam muito apegadas. Ai, porque a cliente falou que o meu trabalho é caro. É caro pra ela, percepção de valor é diferente. O que é caro pra mim, às vezes não é caro pra você, ou vice-versa. Pensa, o que é caro pra mim é baratinho pro Silvio Santos. Entendeu? Então, assim, o que você precisa entender é que o seu trabalho, ele não é pra todo mundo, tá? Então, você precisa começar a atrair clientes qualificados, que é aquelas clientes que estão dispostas a pagar pelo seu serviço. E para isso você precisa ter um script de venda, saber conduzir a cliente a marcar horário com você, ter posicionamento, ter conhecimento, né, para você se tornar uma especialista na sua área e você poder mostrar esse conhecimento para cliente. Porque pensa, fala pra mim se você daria o seu cabelo pra uma cabeleireira, se chegasse na cabeleireira e falar, olha,
eu quero pintar meu cabelo de loiro. Ela, mas eu acho que se a gente passar essa tinta aqui, pode ser que fique ressecado o seu cabelo. Aí você fala, ela acha... E loira é tão complicado, imagina ela estraga meu cabelo. Agora chega numa cabeleireira e ela fala, olha, se a gente passar essa tinta aqui, vai reconstruir o seu cabelo. E se você usa esse matizador aqui, o seu cabelo vai ficar loiro durante todo o mês. E se você passa... Ela começa a te mostrar que ela entende. Ela fala, não, é essa que eu quero. Essa aqui é R$100 mais caro, mas ela me mostrou que ela entende. Ela me passou confiança, eu vou nela, porque meu cabelo eu não dou pra qualquer um. Então é a mesma coisa, trazendo pra nossa realidade, da cliente que quer marcar unha. Ela não vai entregar a unha dela pra você se você passar dúvidas pra ela. Se ela sentir um pinguinho de dúvida, ela não marca horário com você. Então tenha confiança no seu trabalho. Tenha confiança em todo o conhecimento que você se dedica em adquirir. Isso faz diferença. Imagina se eu estivesse aqui ministrando essa aula pra vocês falando, olha, eu acho que esse script de vendas que eu montei pra vocês vai fazer vocês lotar a sua agenda. Eu não acho, eu tenho certeza. Porque isso daqui tá validado. Eu aplico. Eu ensino as minhas alunas a aplicarem. E é assim que eu lotei minha agenda. Então eu tenho certeza, não é um achismo. Então quando você for se comunicar com a cliente, tenha certeza do que você está falando. E se você conduzir aqui a cliente por todo esse script de venda que eu ensinei vocês, pode ter certeza que você vai lotar sua agenda. Porque é inevitável. Se você sabe se comunicar, sabe ser assertiva nas suas palavras, entendendo o que a cliente precisa, entregando a solução para aquele problema... É inevitável ela não marcar horário com você. Então, esse é um dos pontos para você lotar a sua agenda. É saber conduzir a sua cliente. Agora, me fala aqui nos comentários se vocês gostaram dessa aula. Se ficou alguma dúvida, falem aqui pra mim. Vamos tirar o printzinho? Porque eu sempre esqueço de tirar o print. Aí eu encerro a aula e falo, nossa, eu esqueci do print. Vamos tirar um printzinho pra vocês me marcarem, porque vocês ficaram aqui, ó, quase 40 minutos absorvendo todo esse conhecimento, se dedicando em estar aqui, se esforçando em ir pro próximo nível. E eu valorizo muito isso. E é por isso que eu tenho comprometimento com vocês de estar aqui toda quarta-feira entregando um conhecimento de mais alto valor para que vocês possam aplicar e ver resultado. Então vamos tirar um printzinho para vocês mostrar que vocês estavam estudando, para as clientes ver que vocês são esforçadas, dedicadas. Essa aula chegou no momento certo e para mim, ai que felicidade, Thaísa, fico feliz. Depois você me compartilha lá no direct comigo se deu certo para você, se você aplicou, se a cliente foi, ficou impressionada com o seu conhecimento, com a sua autoridade e se marcou um horário com você que eu vou adorar saber. Então vai, vamos tirar um print porque eu sempre esqueço. Ai, cabelo todo espatifado. Foi? Aí vocês me marcam lá nos comentários, lá nos stories pra mim ver, hein? Espero que vocês tenham gostado da nossa Range Class. Coloquem aí na agenda de vocês como compromisso toda quarta-feira, porque aqui são aulas que eu entrego o ouro pra vocês. E muitas pessoas, elas não valorizam só porque acham que é gratuito. Ai, aula gratuita, não vou não. Mas aí perde esse conhecimento aqui e depois fica lá reclamando que tá com a agenda vazia. Mas é porque não se dedica, não se compromete em absorver conhecimento e aplicar. Então, parabéns pra vocês que estão aqui dedicadas, comprometidas e que vão aplicar o que eu ensinei. Não perco por nada, fiz um Insta para o meu trabalho. Ai, que linda, Thaís, isso aí. Ó, o que a Thaís falou aqui é porque teve uma Range Class, se não me engano foi a Range Class de número 25. Foi o tema do perfil magnético. Ela foi uma aula assim tão boa e vocês pediram tanto pra eu deixar ela salva que eu coloquei uma meta pra vocês baterem e vocês bateram. Aí ela tá salva no meu perfil, então você pode ir lá ver, porque lá eu ensino você a construir um perfil magnético. O que é esse perfil magnético? Aquele perfil que atrai, que envolve e que vende. Que quando a cliente entra no seu perfil, ela não consegue sair por nada até marcar um horário com você. Então eu te ensinei a ter esse perfil, depois vocês vão lá assistir. Então, um grande beijo e eu espero vocês na próxima quarta.